Quarta-feira, 19 de novembro de 2025, eu tô certo? O ano acabou. E eu estou hoje aqui aguardando a chegada de Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues e mais de uma convidada, que é a Laura. E se eu não estou enganado... Bom, vamos começar com esses, que eu presto atenção aqui com vocês. Mas qual é a ideia em torno desse nosso papo de hoje? É conhecer as principais novidades. Ei, Ana, bom dia. Da quarta edição deste best-seller, uma obra essencial para advogados e estudantes, que é Contratos, Famílias e Sucessões, Diálogos Interdisciplinares. E aí, a Ana e a Renata começam aqui contando aqui conosco, deixa eu te convidar, Laura, qual o intuito dessa... Ó, convidei vocês duas de novo. Dessa obra, quem que ela vai? Olá, Ana, querida, minha amiga, Tudo bem? mineiríssima, minha advogada. O que mais eu posso Ei, falar? Baiana, né? Ei, É Laura. baiana. Oi, Ah, gente, para quem não Ana, sabe, a Ana quiser tudo ir para só jóia? passar férias, pode pedir a casa dela emprestada em Salvador. Você sabe desse caso, Laura? Ela foi Não me mandar um livro, conta. mandou pro endereço da Bahia. Eu falei, uai, coisa boa. Mudei pra lá, não tô nem sabendo. Um sonho, né? Bom dia, Tudo então, bem? gente. Bom dia, Laura. Bom dia, Ana. Bom Que alegria dia, ter vocês gente. aqui hoje. Ó, a Alegria Renata está nossa. aqui. É uma obra que nos enche de orgulho. Ai, pra mim também. Quem mais vem, Ana? Laura, a E Rê? Renata, nós quatro. Maravilha. Então estamos todos aqui. E é uma obra, como eu dizia, nos enche de orgulho, porque é uma obra muito bem escrita, muito bem coordenada. Não estou puxando o saco. A gente vê a persistência, a dedicação da Ana e da Renata em torno da atualização dessa obra, dos benefícios que a obra vai trazer, não só para o mundo acadêmico, mas para os profissionais do direito. E aqui eu digo, advogados, defensores, promotores, magistrados, que se valem da obra como fonte de consulta. Porque quando a Ana e a Renata falam de diálogos interdisciplinares, elas querem dizer, e aí a bola está com vocês. Inicialmente, Ana e Rê. Quer falar, Renato, primeiro? Bom dia. Bom Bom dia, dia, Rê. Laura, bom dia, Léo, bom dia, minha querida amiga, irmã, Carol. Eu estou muito feliz da gente estar aqui juntos, lançando essa quarta edição. Acho que a caminhada começou em 2021. Sim. E eu acho que está quase o dobro. Estava na primeira, com a quarta, é incrível como ele vai Rê, crescendo. Rê, deixa eu te interromper. Eu acho que a sua conexão está muito ruim. Para Estão me vocês também está ouvindo? aparecendo? Tá, É, Rê, tá um pouco ruim. tenta trocar a rede ou algo assim. Nem a imagem está carregando Querida completa para mim. conferência. Então, Enquanto isso, eu vou falando aqui, então. Perfeito. A gente está, então, é uma alegria realmente, porque estamos caminhando aí para a quarta edição desse livro. É um livro que nasceu de um bate-papo meu e da Renata. A ideia foi dela, teve dar a César o que é de César, né? A ideia foi dela de pensar num livro desse jeito, assim, de uma coletânea que pudesse realmente inaugurar um debate a respeito dessa contratualização do direito de família, que a gente, né, naquela época foi 2021, não, foi 2019, Renata. 19, pré-pandemia. Pré-pandemia, porque a gente ia fazer um lançamento na OAB da primeira edição Verdinha, e aí tivemos que fazer um lançamento virtual, né, em abril de 2020. E Verdade. tem aí razão. a ideia foi muito no sentido de inaugurar, né, não é inaugurar, né, porque já existia esse debate, mas assim, trazer as questões pontuais e mergulhar mais nos assuntos né, que são aí tão tangentes a essa questão da contratualização do direito de família e das sucessões. E é uma alegria a gente olhar em perspectiva e ver assim como que nós caminhamos, né, com esse debate assim da contratualização, como que de fato o direito de família se abriu bastante para esse tema e eu acho que estarmos na quarta edição é um sintoma disso, né, Léo, assim, do Sem dúvida nenhuma. interesse a respeito desse tema e principalmente assim, de ver como a cada volume nós tivemos novos textos, novas contribuições, e os temas são tão ricos, né? Já temos aqui ideias para a quinta Para a edição. quinta edição, verdade.
São 29 artigos, muito bem estruturados. Vocês sempre têm esse cuidado de chamar, de buscar um equilíbrio entre autores e autoras, que é uma questão que sabemos necessária ainda no nosso cenário, e são autores do Brasil inteiro. Rê, agora você que tem conexão perfeita, ali vemos, está linda. Conta pra gente como é que é administrar esses autores, antes da gente chamar a Laura para ela contar um pouco do artigo dela. É muito fácil, né, Carol, administrar esses autores, porque são pessoas que querem efetivamente pensar o direito civil e propor o direito civil e as suas grandes instituições, né, de uma maneira coerente, de uma maneira moderna, de uma maneira que seja porosa e permeável à diversidade do mundo da vida. Então, é um panteão de autores, coautoras, que vêm até nós e que chegam nesse livro de uma maneira muito orgânica e vão se somando a esse projeto que é tão necessário, porque eu e Carolina, a gente conversa sempre sobre isso, né? A gente para entender o nosso ordenamento jurídico na atualidade, a gente precisa efetivamente pensar o Estado democrático de direito a partir dessa geografia que existe entre o que é ordem pública e o que é autonomia privada. E o Estado, ele tem algumas permissões específicas para entrar nos espaços de autonomia privada. E aí, a partir disso, dessa geografia entre ordem pública e autonomia privada em um Estado democrático de direito, é que surge esse sentimento, que surge essa pulsão em todos nós, em todos esses coautores, de pensar como a gente pode trabalhar as grandes instituições do direito civil a partir da autonomia privada. Como trabalhar a família e a sucessão conectada com um instrumento que viabiliza o exercício da autonomia privada, que é o contrato, e que aí vem se desvelando em novas formas especiais e atípicas que a gente ainda precisa pensar e repensar. E a presença da Laura nessa obra é uma grande alegria, ela vem para se somar a esse panteão, a esse orum de grandes nomes que levam a sério os direitos do direito civil, aqui para fazer uma paródia aqui a Ronald Dworkin. Então, Laura, seja muito bem-vinda a essa obra, que é uma obra afetiva, como tudo que eu e Carol tentamos fazer na vida. Viu? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Laura, seja bem-vinda demais, então, a esse time que compõe essa miríade de interpretações. Vocês estão falando muito difícil. Esse prisma, essa coisa aí. Bom, esse multi-olhar em cima dos contratos, das famílias e sucessões dentro do direito civil. E como é que foi, então, receber esse convite e qual é o contexto do seu artigo? Bom, Léo, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui hoje nessa live com vocês. Vocês me contam depois se me enxergam bem, se me escutam bem. E eu vou te contar, assim, antes de falar um pouquinho do meu artigo, eu quero anotar duas coisas. O primeiro é que eu tenho todas as edições desse livro. Esse livro é maravilhoso, eu adoro. Aí vinha a nova edição, vinha um artigo novo, eu falava, ai meu Deus, eu tenho que comprar de novo, fui comprando. E quando eu recebi o convite da Ana Carolina e da Renata, eu vou ser franca com você, eu pensei, venci na vida. Eu delícia. Esperei esse convite, que legal. 4 edições. Eu falei, gente, o que será que eu vou ter que fazer nessa minha carreira para receber esse convite? E quando veio, foi um motivo de muita alegria. Eu me senti, primeiro, muito prestigiada, mas depois muito tensa. Eu falei, meu Deus, não posso escrever, né, um artigo que desfaça a qualidade dessa obra. Comentei isso com a Ana Carolina. Eu falei, não, estou me sentindo pressionada. Mas o que eu queria comentar sobre essa obra é que ele é um livro que ele me tira uma sensação de solidão. Eu vou explicar como que eu sinto isso. Como ele tem somente temas práticos, Leo, na hora que eu abro esse sumário, desde a primeira edição, eu falo, não sou só eu que estou passando esse aperto. Porque se fulano escreveu sobre isso, se isso está movimentando a cabeça dele, é porque não sou só eu que estou passando por isso.
Porque, às vezes, né, no meu caso, na prática advocatícia, a gente pode ver alguma situação se repetindo e a gente pensa, mas será que é só comigo? Será que só eu que estou passando esse aperto? Um exemplo até que eu separei hoje, né? Eu venho ficando muito incomodada com as repercussões das uniões estáveis, não pactuadas, não formalizadas, porque elas trazem menos segurança jurídica, elas trazem ali uma dúvida na extensão das suas repercussões. E aí a gente fala, mas será que sou só eu que estou tendo essa dificuldade? Na hora que eu abro o sumário do livro e tem um artigo comentando os desafios trazidos por uma união estável não formalizada para as empresas, eu penso, não sou só eu, os colegas também estão passando essa dificuldade e aquilo me traz um alívio, tanto de saber que não estou sozinha, como de saber que isso já tem sido objeto de reflexão dos meus colegas. Então, esse é um livro que, de fato, ele me trouxe ajudas reais, práticas no dia a dia da minha advocacia. Primeiro nesse sentimento e depois de abrir e conseguir resolver problemas da minha prática a partir dos artigos que estão aqui. São artigos muito profundos, né? São artigos que trazem temas densos, mas que nem por isso deixam de ser artigos relevantes sob o viés prático do dia a dia. E por isso, inclusive, eu selecionei 3 temas que eu diria que tocam o meu artigo, mas que são do meu dia a dia da prática advocatícia. Vocês se incomodam se eu conduzir o comentário dessa forma? De forma alguma, por favor. Então tá bom. Bom, eu escrevi para esse livro, né, sobre o contrato de transação, que é um tipo novo de contrato que vem com o Código Civil recente, né? Não é tão novo assim mais, mas que para a gente ainda considera uma certa novidade. Um contrato sobre o qual a gente tem pouca doutrina no Brasil, não é um contrato sobre o qual a gente abre ali, tem uma dezena de livros tratando sobre o tema, uma centena de artigos, é um contrato ainda explorado menos do que eu acho que ele merecia, né? E o contrato de transação, ele tem uma característica de que, se eu tiver a invalidade de uma parte dele, em regra, todo ele deixaria, né, de ser considerado. E aí, o trabalho que eu fiz foi de me perguntar se um acordo de divórcio complexo poderia ou deveria ser considerado como um contrato de transação. A partir disso, eu vou explorar os elementos do contrato de transação, eu vou explorar o que eu chamo de divórcio complexo, de solução complexa de união estável, que é quando a gente tem guarda, tem alimentos, sem partilha, tem a própria dissolução de um vínculo de uma sociedade conjugal, para poder concluir que a gente não vai poder sempre considerar um contrato de transação. Bom, isso aqui é a parte teórica, que eu acho que nem é o mais interessante nesse momento, mas eu diria que tem 3 pontos que eu diria assim, isso daqui é como eu coloco esse tema no meu dia a dia. O primeiro ponto, Léo, Renata, Carol, é de que a gente precisa reforçar entre os pares e para os nossos clientes que o movimento de contratualização do direito de família não é um movimento exclusivo para o início de uma relação conjugal, mas ele também é um movimento próprio do final dessa relação conjugal. Porque quando no dia a dia a gente fala de contratualização do direito de família, em regra a gente vai estar falando de pacto antinupcial, das discussões, os limites do pacto antinupcial, do pacto convivencial, eventualmente dos pactos paraconjugais, que é um tema também, né, publicado por vocês, pela Silvia Marzagão. Mas a gente tem que lembrar que o divórcio, e aqui quando eu chamo de divórcio, falo também de dissolução de união estável, o divórcio altamente negociado, em que as partes tiveram oportunidade de personalizar aquele divórcio para aquela família, que eles têm oportunidade de protagonizar essa negociação, este também é um caminho de contratualização do direito de família, né? A partir do momento que eu deixo de terceirizar o meu divórcio para o judiciário e tomo para mim as rédeas para poder de fato, personalizar aquela dissolução, eventualmente escalonamento de obrigações e tudo mais, eu estou
participando de um movimento de contratualização do direito de família. E é que eu quero enaltecer o livro porque ele tem esse ponto. Não só existem as discussões a respeito do início da família, mas não só o meu artigo, mas outros artigos do livro também vão tratar dessa questão do divórcio. Então, acho importante a gente lembrar disso. Contratualização do direito de família não é só o pacto, é também a decisão de transformar o acordo de divórcio em um acordo muito mais moldado, muito mais personalizado. Ô, Laura, até uma questão Oi. assim, da mudança de regime de bens, né? O que a gente tem discutido hoje sobre contratos pós-nupciais. Eu acho que assim, Exato. cada vez mais essa contratualização se espraia mesmo por todo o decorrer da família, né? Eu acho que Todo o isso é super desenvolvimento importante. do Isso. casamento, né? Antes, durante e depois. Isso. Dia desses, Exato. eu tive num congresso e estava conversando com alguns colegas que eu respeito muito, e aí eles vieram assim brincar que a gente estava empresariando demais o direito de família. E eu acho que não se trata disso, sabe? Eu acho que se trata de dar voz aos sujeitos familiares para que eles, né, exerçam as suas autonomias no sentido de constituir um modus operandi para as suas famílias, para os seus modelos ou não modelos de família, que funcione para eles e que faça sentido para eles. E aqui a gente está falando não só de questões que trazem segurança jurídica na família e na sucessão, mas estamos falando de questões existenciais que vão permear e conduzir, né, aquela comunhão de vida e a extinção dessa comunhão de vida de uma maneira que não atropele a intimidade, a privacidade, a pessoalidade, a dignidade dos sujeitos familiares envolvidos. Então, ninguém aqui está tentando empresariar a família e as sucessões, o que a gente está tentando é trazer uma certa sistematização dos limites e das liberdades que nós temos enquanto sujeitos familiares de pautar os nossos direitos e deveres em torno daquele tipo de família que a gente julga ideal para a gente. Correto, Carol? Maravilha. Vai lá, Laura. Nós te Bom, interrompemos. não, imagina. O segundo ponto, né, que eu anotei, que eu diria que são coisas que eu trouxe para minha prática depois que eu fiz a pesquisa desse artigo, que tem muito a ver com esse livro, né, meu Deus, ainda bem, porque não é só o meu artigo que vai tocar nisso, aliás, eu acho que diria que são 3 ou 4 ao todo, que é para a gente pensar em divórcio, da gente deixar de lado, que é uma coisa muito comum, o tabu e a armadilha de que questões existenciais não podem se misturar com questões materiais do direito de família. Esse ponto é muito delicado, porque ele é um tabu, sim, né? Às vezes em que eu estou tratando de uma negociação de divórcio e há uma tentativa da outra parte da gente fazer um acordo parcial e naquela ocasião eu entendo que não cabe e eu digo isso à pessoa com quem eu negocio e essa pessoa fala assim, você está fazendo isso porque você quer, por exemplo, pressionar por uma guarda por causa de dinheiro. Como se eu estivesse maculando questões existenciais superiores com questões mesquinhas de dinheiro. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que no âmbito de família, e repito, não sou eu que vou inaugurar essa discussão no livro, é Carolina Brochado, se eu não me engano também o professor Calderon, né, de que no âmbito da família, a separação entre o que é existencial e o que é patrimonial não é tão claro assim. Então, no dia a dia, na prática, isso foi me trazendo uma maior tranquilidade de olhar para o outro e falar, não, eu não estou mercantilizando convivência, porque eu nunca faria isso. Não, eu não estou misturando pensão de criança com patrimônio de maneira mercenária. O que eu estou é reconhecendo que numa negociação de um divórcio complexo, as concessões, elas são multivetoriais. Sim, quando eu estou falando de convivência, ainda que o direito de convivência de uma criança com os seus pais seja uma questão essencialmente existencial, ela também tem uma repercussão de uma divisão de um trabalho do cuidado que tem custo, sim. Então, a convivência numa discussão de divórcio, ela não é somente existencial. Ela também
tem um reflexo de como a gente divide o trabalho do cuidado e de como isso tem repercussões nas oportunidades de trabalho daquele ex-casal. De que quando eu trabalho com pensão alimentícia, ainda que guarda compartilhada, como muito se acreditou há 14 anos atrás, quando essa expressão apareceu, ela não significa falta de pensão alimentícia, mas dependendo do modelo de convivência, isso vai ter impacto na pensão, claro. Se ele for uma divisão mais equilibrada do tempo de convivência, isso vai ter alguma repercussão. E claro que quando eu falo de alimentos e patrimônio de família, isso tem algumas implicações, ainda que seja um sujeito diverso, porque normalmente os alimentos são das crianças e o patrimônio são dos adultos, mas, por exemplo, para um casal cujo maior patrimônio é o imóvel residencial, e decide-se que ele vai ficar somente com uma das partes, mas que também essa parte vai ficar mais com as crianças, para que elas morem nesse lugar, mas que como essa parte não vai precisar pagar aluguel nem fazer economia para comprar um novo imóvel. Isso tem impacto na pensão, claro. Então, eu sinto, né, que a gente precisa, em termos práticos, parar de ter dedos demais de dizer que num divórcio complexo, eu chamo de divórcio complexo, de divórcio que tem vários elementos, que as concessões, elas são multivetoriais. E que, portanto, se eu for mexer numa parte, talvez eu tenha que mexer em tudo. E que a gente não pode dizer assim, tá querendo pressionar a pensão alimentícia com convivência, compartilha. Não é uma questão de pressão. É orgânico, né? As coisas podem ser orgânicas. É sistemático, né, gente? Então, me lembra um pouco a tese do professor Fachin, né, de um estatuto jurídico de um patrimônio mínimo que é necessário para viabilizar as questões existenciais, as questões familiares propriamente ditas. É impossível. Eu também entendo que isso é impossível, mas eu sentia, né, até muito recentemente, muito esse constrangimento. Então, me constrange, a gente fala, olha, mas se for esse tanto de convivência, talvez tem que mudar isso, então esse acordo tem que ser global. E de que quantas vezes eu ouvi da outra parte assim, você está querendo vender a criança, mas nunca gostaria disso. Né? Mas existem repercussões que são existenciais e são patrimoniais ao mesmo tempo. Esse comentário da Renata é impecável. Mesmo o patrimônio que é tido essencialmente, né, como aquilo que é o patrimonial, o não existencial, como residência de família, como patrimônio mínimo, né, Renata? Ele tem uma questão que é existencial, é moradia. Nós não estamos falando de uma centena de salas comerciais para locação. A gente está falando de um lugar que tem memórias, que tem estabilidade, que normalmente, quando é complexo esse divórcio, tem criança morando, ou, né, outras pessoas ali. Então, a gente tirar de nossa frente, isso está no livro em vários artigos, né? Essa ideia que foi muito sedimentada no Brasil na virada do século, de que existe aquilo que é patrimonial e aquilo que é existencial, né? Claro que eu celebro a discussão que a gente teve há algumas décadas atrás de despatrimonialização do direito civil, mas isso trouxe esse tabu. Então, já que a gente tem que despatrimonializar o direito de família, tudo que toca ao patrimônio, a gente tem que ter muito cautela. Porque se a gente fala disso, a gente está tentando patrimonializar a convivência, patrimonializar os alimentos. Não é bem isso, né? A gente, depois de passada essa fase do direito civil, de uma discussão relevante da sua despatrimonialização, eu acho que a gente chegou numa nova fronteira da discussão, que é essa fronteira que o livro traz muito bem, né? Que é a gente reconhecer que não é tão bem separado assim, especialmente quando a gente fala de direito de família. Vocês não pensam isso? Com toda certeza, Laura. Com toda certeza. Quando a gente fala de despatrimonialização do direito de família, a gente fala desse movimento como um corolário, como uma consequência da constitucionalização. E quando a gente constitucionaliza o direito de família, a gente, de certa forma, o privatiza. Tira ele das mãos do Estado e coloca ele nas mãos dos sujeitos. De quem deve decidir, né? A própria vida, na verdade. E isso aqui é apenas uma tentativa de sistematizar instrumentos para apoiar essas pessoas na decisão.
Despatrimonializar o direito civil, o direito de família, não é tratar as questões patrimoniais como secundárias, mas é funcionalizá-las à realização da comunhão de vida e das questões existenciais, é atribuir ao patrimônio uma função que faça sentido no contexto familiar. Né? Então, eu estou completamente de acordo. Eu acho que é impossível separar uma coisa da outra, porque elas estão completamente amalgamadas, elas são codependentes e são essenciais, seja para a constituição, para o funcionamento ou para a extinção da família. Eu também acho. Eu acho que o direito de família é o locus especial dessa amálgama, né? É minha sensação. Carol, te interrompi, perdão. Não, de forma alguma eu ia falar isso mesmo. Eu acho que assim, o estudo das situações híbridas, né, contribui muito para esse debate. Quer dizer, qual que é o tratamento jurídico que eu vou dar para essas situações a partir da função que elas têm contextualizada, de forma contextualizada, né? E aí eu acho que e aí o livro vem com essa série de debates, né, trazendo aí textos, né? E a Laura veio com toda essa discussão, que eu acho que é uma discussão essencial para a gente ter tanto na teoria quanto na nossa prática mesmo, na condução dos advogados na negociação, e com o artigo também da Marília e da Marília Xavier e da Cíntia Burilli sobre as sunset clauses, né, que são as cláusulas do pôr do sol, que contribui muito para esse debate da contratualização em todo momento do percurso familiar, vamos chamar assim, das conjugalidades, né? Então, é algo que vem muito nesse debate, inclusive, da reforma do Código Civil, né? Que a reforma ela trouxe muito, deu muita ênfase, né? Sem qualquer julgamento aqui positivo ou negativo, mas ela trouxe muita ênfase à questão da contratualização, tanto no direito de família, ampliando para o direito das sucessões, que eu acho que é um tema que também assim demonstra como que esse assunto está aí na pauta do dia, para que a gente possa realmente dar valor cada vez mais ao nosso livro. Eu acho que esse livro vai precisar de uma quinta, sexta, sétima edição, depois dessa reforma, viu, Léo? Se Deus quiser. Ô, Laura, eu só posso agradecer a sua presença, você abrilhantou ainda mais. Ponto, temos que chegar nele, eu estou preocupado com o nosso tempo aqui. Ai, desculpa, eu vou ser brevíssima, então. Tá bom. O terceiro ponto é só para dizer que eu tenho colocado nos acordos de divórcio que eu negocio uma cláusula em que eu aviso ao juiz que ou ele homologa tudo ou ele não homologa nada. Adoro. Isso é muito importante porque vinha acontecendo na minha prática advocatícia do juiz decidir intervir naquela negociação, que às vezes eu levei mais de ano para personalizar, e ele pegava e decidia a parte que ele homologava e a que ele não homologava. Só que ele estava todo imbricado. Então agora eu coloco uma cláusula com todos eles. Olha, considere que isso aqui foi negociado de forma complexa, multivetorial, como se fosse uma transação e, portanto, ou Vossa Excelência homologa tudo, ou Vossa Excelência não homologa nada e me devolve para eu renegociar. Aí tem sido ótimo, porque aí eles homologam tudo, que o medo deles de ir para um contencioso, né? Tem sido ótimo. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão, que isso é uma decorrência da pesquisa que eu fiz para esse artigo. Muito obrigada, viu, gente? Laura, você tornou esse dia ainda mais especial para a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Carol, por essa caminhada conjunta aí, que é muito bem sucedida. Sem dúvida nenhuma. E olha, eu não tive a oportunidade de estar no congresso do IBDFAN esse ano, mas para mim, que estou afastado das cadeiras há 20 anos, olha só, 4 temas aqui que são, no mínimo, temas de prova oral do MP de Minas, hein? O Sunset Clauses, muito próximo com os contratos pós-nupciais. Gente, que brilho, que alegria ouvir isso. Contratos personalizados, como bem a Laura falou aqui, que já são temas e situações que não fazem parte mais do meu dia a dia. Quando você se afasta, um livro como esse se torna essencial para você se manter conectado. E para fechar, a questão da despatrimonialização do direito de família, que a Renata tão bem trouxe. Gente, o livro e vocês são especialíssimos. Vão vir outras e outras edições. Eu queria ficar
horas falamos, eu quero subir essa live na Amazon e na Martins Fontes. Então, Rê, começa a terminar, a Carol termina e conta pra gente do cupom de desconto para quem quer comprar o livro, mas não sem antes eu falar que lá no site da Foco você consegue baixar a degustação e conhecer as primeiras linhas de cada um dos 29 artigos desse livro. Então, Rê, por favor. Fantástico, Léo. Existe sim um cupom, 2 cupons, né, de desconto para adquirir esse livro, que é o Renata Lima 20 e o seu é qual, Carol? Ana Ana Carolina Carolina 25 desse livro aí. Desse livro. Então, tem que aproveitar, é um baita desconto, né, e adquirir aí essa obra que é tão necessária para a cabeceira de todo civilista na contemporaneidade. Eu tenho certeza disso, eu falo com convicção. Também. Eu quero passar a agradecer de novo, Renata, Léo, Laura, né, os nossos coautores, os novos autores. Temos muito a agregar e eu acho que contribuímos muito com o debate. Fico tranquila no sentido assim, de estamos colocando nosso tijolinho, né? Eu acho que Sem dúvida nenhuma. não podemos nos furtar desse momento aí do debate. Então, agradeço mesmo e tenho certeza que estaremos juntos novamente em outras edições. Tenho Obrigada, viu, certeza que Laura? sim. Tchau, gente, Só eu que agradeço. Só posso agradecer a presença de vocês três aqui, a quem nos acompanhou ao vivo em reprise. Estamos construindo, não diria um tijolo, viu, Ana e Rê? Eu acho que vocês são, de fato, a esteira da discussão. Vocês são muito relevantes para essa parte do direito civil e eu queria lhes parabenizar por isso. Então, Muito obrigada. A gente fica todos, lisonjeada, né, Carol? de Demais. jeito Um nenhum. A elogio gente dele. se orgulha Uau. disso. A todos que nos acompanharam ao vivo em reprise, fiquem com Deus, com saúde e até a próxima edição. Valeu! Até. Tchau, Obrigado, tchau. Ana, Renata e Obrigada. Laura.